Olá, meus devs padawans, estamos aqui para mais uma aula e agora será com banco de dados. Hoje vamos aprender como baixar e instalar o SQL Server. Vamos lá? Bem, com o nosso navegador, o Chrome aqui aberto, nós vamos fazer o seguinte: pesquisar, o SQL Server. Mas antes é muito importante que você tenha o seu Windows atualizado e também tenha uma senha nele, né? Sobre a senha, né, foi a última aula, eu expliquei sobre como criar uma senha e até mesmo uma senha personalizada. E a atualização do Windows também é muito importante que esteja sempre em dia para que eu consiga instalar o SQL Server com sucesso. Bem, primeira coisa, vamos fazer o download. Download SQL Server Express. Vou baixar o 2014, né? Porque aí não precisa que, em caso tenha alguém tem uma máquina um pouco mais antiga, a conversão mais antiga possa funcionar. Então vamos dar um OK aqui. Vamos baixar aqui o primeiro link, que é esse da Microsoft, que é o oficial. Deixa eu abrir aqui o link. E com isso, nós temos aqui o Microsoft SQL e a opção. Né? Nós temos aqui todos os idiomas. É muito importante que você utilize o idioma, o inglês, tá? Que é o que vai te ajudar aí no desenvolvimento de não só dessa, mas de muitas outras ferramentas. Mas para quem ainda não conhece, não está familiarizado, pode baixar em português sim, e depois baixa um pacote de atualização para o inglês. Mas é muito importante que utilize em inglês. Vou baixar em português aqui para que vocês possam se familiarizar e aí depois sim vocês baixam o pacote. Vamos clicar em baixar e ele dá aqui umas opções. Né? Nós temos aqui as opções de arquivo para poder instalar o SQL Server. Nós temos aqui para 32 bits, nós temos para 64 bits, tá? Nós temos opções, né, para o gerenciamento, né, com as ferramentas com o management, e temos aqui o completo, que é esse aqui. Ó. Vamos baixar esse de 64 bits. Seleciona, né, um tiquezinho aqui, e next. E aí ele vai dar a opção, se o download não começar em alguns segundos. Então ele vai baixar aqui rapidinho. 216 MB. Não vai demorar. Só recapitulando, para baixar aqui o SQL Server é muito importante que a sua máquina esteja atualizada e que você tenha uma senha de acesso. Terminando aqui, ok. Você pode dar um clique na opção aqui que tem do executável ou ir lá na pastinha, nessa pastinha aqui, que é no Explorer. Carregar no seu Explorer em Downloads e aí temos aqui, vou fechar aqui o nosso navegador, nós temos aqui o nosso SQL Server baixado. Vou dar 2 cliques. Deixa eu ver aqui o meu clique. Ele vai pedir se deseja permitir as alterações, sim. E aí ele vai pedir para você ou escolher um diretório, né, para você poder baixar a pasta, ou só dar OK, que ele vai baixar, extrair a pasta aqui mesmo. Ele vai extrair todos os arquivos para a instalação do SQL Server. Eu recomendo que dê um OK aqui, e aí ele vai baixar aqui mesmo a pastinha com todos os arquivos de instalação, né, e alguns pacotes de inicialização do SQL Server. Então é uma dica importante, mas caso você queira salvar em outro lugar, só ir lá na opção procurar e aí você escolhe o lugar onde você queira baixar aí o seu SQL Server. Terminando aqui de extrair. Só mais um minutinho. Assim que ele terminar de extrair, ele vai executar, né, o setup, né, o instalador do SQL Server. Está terminando.
Legal. Vamos ver se ele vai abrir. Caso ele não abra, né, não abra automaticamente, o que nós fazemos? 2 cliques aqui na pastinha, e aí nós temos aqui, ó, Setup. 2 cliques em Setup. Opa, ele até abriu lá, ó. Foi muito rápido. Abriu aqui a telinha. Né? Então, caso você não consiga, esse é o setup que caso ele não abra automaticamente, desculpa, é só vir aqui na pastinha dentro do SQL Express e tem ali o setup, que é o instalador. Vou fechar aqui. Bem, aqui está o nosso painel aqui de instalação e ele já vem aqui destacado em instalação. Nós temos 2 opções. Uma é fazer uma nova instalação, que é o caso aqui da minha máquina, que não tem nem o SQL instalado, ou atualizar uma versão do SQL Server já instalado no seu computador. Bem, eu vou escolher aqui uma nova instalação. Ok, vai pedir para nós aceitarmos os termos. Vou escolher só a primeira opção aqui, os termos que eu aceito. Avanço. Regras globais. Bem, é muito importante que nós deixamos ele fazer o update das atualizações, por isso você tem que ter internet na sua máquina. Habilito aqui e avançar. Para procurar as atualizações, isso é importante. Bem, ele já passou as opções aqui e veio para essa tela de recursos. Ok, posso deixar aqui do jeito que está tudo instalado, né, tudo esticado. Tá? Então, nesse caso, não preciso mexer em nada, que vai instalar aqui os recursos de replicação do SQL Server e o SDK de conectividade do SQL Client. Bem, vamos lá no avançar. Aqui há uma parte muito importante que é a instância, né? Que é a instância na qual essa máquina será referenciada, né, com o SQL Server. Então, ele dá aqui a opção já SQL Express, como também você pode usar padrão. Se você clicar aqui em padrão, ele já vai dizer que o MySQL Server. Então, você pode tanto nomear como usar padrão. Eu costumo usar padrão, tá? Eu costumo usar padrão, que ele mesmo já deixou pré-definida lá. Ok, vou dar um avançado. Legal, ele vai pedir as contas de serviço, nesse caso que também não deixamos padrão, e avançar. Essa parte é muito importante, que é a parte de autenticação do seu SQL Server. Bem, como que funciona? Aqui é a forma de como você conecta no seu SQL. Existem 2 maneiras. Ou você entra no modo autenticação do Windows, ou você entra no modo misto, que é a autenticação do Windows mais a autenticação do SQL Server. Bem, qual que é a diferença desses 2? Esse primeiro, ele só vai conectar na sua máquina local aqui, só na sua máquina, né, que está aqui o seu Windows. E se você utilizar a autenticação do SQL Server e também do Windows, significa que se eu usar esse modo misto, eu posso também conectar a outras máquinas que utilizam o SQL Server, ou até mesmo colocar esse meu computador aqui como meu servidor e fazer com que a minha aplicação acesse, né, essa máquina. Se eu utilizar do modo Windows, eu vou ter que estar na mesma rede, vou ter que fazer na mesma máquina, então é um processo um pouquinho mais limitado. Já o modo misto, não. A autenticação do SQL Server permite que você faça uma conexão remota. Então, o mais indicado aqui é usar o modo misto. Tá? O modo misto é o mais indicado. E aí ele vai pedir uma senha. Essa senha não precisa ser a mesma do seu computador. Pode ser uma outra senha, uma senha que você, um dia, se precisar para poder ver alguma coisa do mecanismo do seu banco de dados, vai pedir. Então, eu vou deixar uma senha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, padrão aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É claro que quando você for colocar sua senha, você não vai falar sua senha. Aqui é mais para você saber que aqui podemos colocar uma senha
né, que você possa lembrar do futuro. Aí você adiciona o usuário, ele já adicionou o usuário local aqui para mim. Se não tiver nada aqui, se tiver em branco, só clicar em adicionar o usuário que ele já adiciona automaticamente. Então, com modo misto, usuário adicionado, avançar. E agora ele começa a fazer a instalação do seu SQL Server. Bem, como agora ele vai começar a carregar, vamos dar uma pausa aqui e voltamos em seguida quando terminar. Bem, voltando aqui, está quase finalizando, né? A instalação do SQL. Então, são os ajustes finais de registro e permissões. Vamos lá. Bem, finalizando aqui a instalação, ele vai dizer, né, o que deu certo ou não. Que bom que deu tudo certo aqui, ficou tudo verdinho. É só fechar aqui o nosso SQL Server. Bem, fecha aqui também a instalação. E agora, é muito importante, vamos ver se ele está funcionando. Normalmente, para nós pegarmos esse SQL Server, é o SQL. Deixa eu ver se ele está aqui, o nosso SQL Management. Vou até baixar aqui na nossa pasta. Vou pesquisar aqui. Aqui mostra. Opa. Só. Vamos lá, vamos atualizar aqui. Vamos lá. Vamos aqui no nosso SQL. Vou até ir aqui na pasta local do arquivo. Ele está faltando aqui um recurso muito importante, que é o que? O nosso SQL. Então, está instalado e agora nós precisamos instalar o nosso o gerenciador, né, do SQL Server. É quem vai executar mesmo esse programinha. E para isso, vamos pegar aqui nosso Google. E vamos pesquisar aqui, ó, download SSMS, SQL 2000, que é o sistema gerenciador, tá, do banco de dados, né, que é esse aqui, que é do gerenciador, né, do SQL. Então, damos um clique aqui nesse download. E nessa opção aqui, ó, Free Download SQL Management, SQL Server Management. E ele vai começar a baixar. Quase finalizando aqui o nosso SQL. Legal? Com o SQL Management Studio, vamos dar um clique. Ou ir nos downloads. Fechar aqui. Fechar aqui.
Esperar ele carregar. Aqui na pastinha downloads. Vamos ver se ele... Acho que não executou ainda. Vamos dar 2 cliques aqui. Ele não tinha executado. Então, nos downloads, SSMS Setup. Demos 2 cliques. E depois eu vou pôr aqui os 2 links, tá? Para vocês, para ficar mais fácil para vocês. Damos sim para executar. E aqui está o gerenciador do SQL Server. Vamos clicar em instalar. Ele vai carregar os pacotes de instalação. Então, eu vou até criar aqui um bloco de notas. Aqui um Notepad. Um bloco de notas. E vamos colocar aqui algumas dicas sobre a instalação. Então, instalação. Vou aumentar aqui um pouquinho a fonte. Enquanto ele carrega. Instalação do SQL Server Express. Então, primeiro, verificar a atualização do sistema operacional. O sistema operacional precisa ter uma senha. Então, isso aqui é por segurança, né? Por ser um servidor dos dados. Terceiro, baixar o SQL Server Express. Baixar o SSMS, que é o gerenciador do SQL Server. Vou colocar aqui, ó, baixar/instalar, né? Baixar/instalar. Então tá aqui a dica. Se ele terminou aqui, ó, ele já está em progresso aqui, tá? Instalando nosso gerenciador do SQL Server. Então, é para vocês entenderem aqui. Isso é o que nós precisamos para instalar o SQL. Escolhemos a versão 2014, tá? Então, precisamos verificar a atualização do sistema operacional, né? Sendo ele Windows 10, né? Sendo ele outra versão. O sistema operacional, né, precisa ter uma senha, isso por segurança, tá? Precisamos baixar o SQL Server, que é o nosso o software do programa do servidor, e depois precisamos baixar o SSMS, que é o gerenciador, né? O programa que vai ali ser usado pelo DBA para poder criar suas tabelas, os seus bancos, as suas tabelas, entre outros. Vou esperar aqui agora terminar de instalar. Bem, com o gerenciador instalado, né, então, após instalar, ele vai dar um OK que finalizou. No meu caso, fechou aqui. Mas vamos aqui no iniciar. E observem que ele já criou aqui, ó, um SQL Server Management Studio. Ele até já abriu aqui, ó. Mas aqui é outra coisa.
Até abriu aqui o nosso... Cadê? Isso aqui, só pesquisar aqui. SQL Server. SQL Management aqui, ó. SQL Management, opa. Podemos SQL que assim aqui. Aqui, ó. Vou até clicar aqui, né, em cima dele, abrir o local do arquivo. E aí tá aqui. Nosso SQL Server Management Studio. Vou colocar ele aqui, o ícone aqui na área de trabalho, né? Vou enviar para a área de trabalho, assim que envia um ícone, né? Então esse ícone eu quero que apareça aqui na nossa área de trabalho. Botão direito em cima dele, enviar para área de trabalho, criar atalho. E aí ele cria aqui um atalho do SQL. Eu vou só abrir ele aqui, 2 cliques. Esperar ele carregar aqui, né? Tá carregando. Tá começando a abrir ele aqui, o SQL Server Management Studio. Primeira vez ele demora um pouquinho, tá? É a primeira vez que ele está sendo executado, subindo todos os serviços. Já ele vai abrir. Só mais um minutinho. Aí. Vamos ver agora. Legal. Carregando. Bacana. Então aqui ele aparece, né, o mecanismo de dados. Ele aparece aqui, né, qual é o nome do meu servidor. Caso ele não aparecesse, procurar mais aqui, ó, ele já aparece, que é o nome do meu computador, tá? O nome desse computador aqui, então ele já aparece aqui, né, como mecanismo de busca. Aí tem os dois tipos de autenticação, que é o do Windows e a autenticação do SQL Server. A autenticação do SQL Server, né, ele, por padrão do SQL, o usuário chama SA, padrão, tanto que quando vocês viram na instalação, nós só colocamos a senha, porque o usuário do SQL, né, ele já define como SA. E aí nós só colocamos aquela senha que nós criamos lá, que é, foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí nós vamos o conectar. E estamos com o nosso SQL funcionando aqui, tá? Aí é só clicar em nova consulta e aí vamos para os nossos desenvolvimentos. Aí, nossa consulta, tudo mais. Legal? Bem, pessoal, nesta aula foi isso, foi apenas a instalação do SQL Server. Na próxima aula eu vou ensinar aqui um pouco como utilizar aqui o nosso SQL Server, tá? A ideia mesmo
nesse primeiro momento era isso, baixar, instalar o SQL Server, que muitas pessoas têm dificuldade nisso, tá bom? E aí na próxima aula nós vamos criar, né, o nosso banco de dados, criar nossas tabelas, tudo bem? Pessoal, muito obrigado, até a próxima, dê um like e se inscreva no canal.